Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E esse daqui é um vídeo recheado de notícias desta quinta-feira. A gente vai falar sobre John Arias, finalmente, efetuamos a compra, você vai entender melhor ali as situações. A gente vai falar sobre Alan, vai falar sobre esse jogo que está dando, literalmente, né, o que falar contra o Avaí. São várias notícias e tudo você acompanha aqui agora nesse Giro de Notícias. Vinheta. Não se esquece de deixar um like aqui embaixo, isso ajuda bastante. Às vezes fica, influenciador, o youtuber só quer like e tal. Não, assim, é porque ajuda a divulgar. Então, e é aquele negócio, né? Por que o YouTube criou esse botão? Se você gostar, você aperta. É um botão chamado gostei. Então, se você gostar do vídeo, você aperta. Se você não gostar, você aperta o botãozinho para baixo. Beleza? Sem problemas. Esse vídeo aqui, ele é patrocinado pelo OneFootball, um aplicativo de futebol que te permite, no seu celular, você ter muita informação, tá? E a informação, eu tô falando sobre o Fluminense, que com certeza é seu time do coração, é informação, eu tô falando sobre todos os campeonatos aí do mundo, e é também você assistir os melhores momentos dos jogos do Brasileirão, inclusive do Fluminense, você poder assistir o campeonato alemão ao vivo e de graça, é muita coisa legal que você tem no OneFootball, beleza? Usa o link que tá aqui na descrição para você fazer o download. A primeira notícia desse vídeo, a gente vai tratar sobre Alan. Exatamente, o jogador que chegou e até agora não jogou. O Alan tá no Fluminense aí já desde o final de junho, já foi registrado e estava apto a jogar desde julho e até agora não entrou em campo. Vindo da China, o jogador, segundo uma matéria do Paulo Brito, lá do site Netflu, segundo ele, a comissão técnica do Fluminense é quem ainda está cautelosa com o jogador. Na matéria, ele explica que eles continuam trabalhando de uma maneira cautelosa em relação a Alan, principalmente por questões físicas. Há esse problema, eu falei isso daqui, tem vídeo aqui no Raiz Tricolor sobre isso, inclusive, desde a chegada de Alan, que eu falava, olha, o último jogo dele por clubes foi há 1 ano atrás. Ele jogou meia dúzia de partidas pela seleção chinesa. E a gente está falando, ele estava no campeonato chinês, a gente está falando de um time e de uma seleção, de um campeonato extremamente fraco fisicamente. Então a gente está falando de um desempenho físico que já vinha abaixo há muitos anos e agora, obviamente, quando chega no Brasil, ainda mais com o Fernando Diniz, que é um cara que tem uma taxa, demanda ali uma taxa de engajamento físico do jogador muito alta, isso ia ser sentido. Segundo a matéria do Paulo Brito, dadas essas situações, a comissão, comandada por Fernando Diniz, mas que, enfim, tem no Marcos Seixas e no Wagner Bertelli ali os 2 preparadores físicos e toda a área médica, a área de preparação física também, bem, eles aguardam que Alan atinja o seu ápice físico e também mental para dar oportunidades. Um dos tópicos ali que o Paulo Brito colocou na matéria é que é necessário que ele não sinta insegurança no momento de executar determinados movimentos. Bem, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta sobre o Fernando Diniz fora das câmeras, sobre Alan. Eu não vou lembrar exatamente a coletiva agora, mas foi a nossa última vitória no Maracanã. Tá? Pode ser que esteja passando ali alguma coisa, não sei se foi contra, ou não foi a vitória, foi contra o Corinthians, enfim, confesso que não lembro exatamente, tá? Mas qual que foi o ponto? Foi o jogo depois do Fla-Flu, não foi o jogo contra a Juventude, agora eu lembrei. E acabou o coletivo, enfim, eu não tinha perguntado sobre Alan, e aí eu fui até lá para poder falar uma outra questão também com a assessoria, enfim, e aí o Diniz estava, eu tive a oportunidade de perguntar, falei, cara, Alan tinha condição de jogo para poder entrar? E ele tinha dado uma resposta falando sobre jogadores, enfim, a utilização de outros jogadores, a oportunidade, etc. Ele falou, Alan é outro desse, né, que a gente vai ter que esperar 1 hora para dar uma oportunidade, para poder dar uma chance a ele também, enfim, toda aquela questão de Fernando Diniz que a gente sabe que ele é muito inseguro para lançar jogadores que não estão adaptados ao esquema. E bloqueia, sim, jogadores que não têm um desempenho físico de jogar. Acredito, inclusive, que esse segundo motivo seja o principal para Alan não ter jogado até hoje. Questão física. A gente está falando de um jogador de muito tempo na China, um jogador que não tinha um físico bizarro e que, desde que saiu do Brasil, jogou na Áustria e na China. Não são campeonatos nem de primeiro, nem de segundo. Aliás, para a gente ser mais claro, são campeonatos que têm um nível abaixo do campeonato brasileiro. Tanto físico quanto de bola. Então,
de fato vai ser complicado para Alan jogar. A segunda notícia desse vídeo, a gente fala sobre John Arias. O Fluminense quitou a dívida, a matéria do GE. Globo, o Fluminense quitou a dívida que tinha ainda por John Arias. Hoje de manhã, nessa quinta-feira, eu lancei um vídeo onde eu falei sobre esse assunto, até pedi desculpa, falei que o assunto era um pouco de semana passada, enfim. E, bem, eu trouxe ali todas as informações, tanto as que vieram da Colômbia, quanto as que vieram aqui do Brasil, né, do Saudações Tricolores, trazendo a palavra do Fluminense ali indiretamente. E bem, o Fluminense efetuou o pagamento, como eu falei, o GE. Globo divulgou nessa quinta-feira essa informação. Qual que era a questão, tá, de John Arias? O Fluminense comprou 50% de John Arias, do Patriotas, lá da Colômbia, um clube menor ali da Colômbia. Não é um clube minúsculo, mas é um clube menor. Comprando esse 50%, comprou parcelado. E o que tinha ficado para trás, segundo a Salomé Fadiardo, já há quase 6 meses, era uma parcela de 35 mil dólares. O Fluminense comprou o John Arias por 552 mil, mas quase 600 mil dólares. E tinha ficado para trás uma parcela de 35 mil dólares. 35 mil dólares dá 160, 180 mil reais, por aí. Depende da cotação, transferência. Vamos fechando em 200 mil reais. E o Fluminense estava há 6 meses com essa dívida. Me assusta, primeiro, o mole que deram, porque, é óbvio, 200 mil reais é dinheiro pra cacete. Mas para um clube de futebol isso é nada. Assim, eu até dei o exemplo no vídeo de manhã. Eu falei, cara, são 2 meses de salário de Matheus Ferraz. É um nada ali, exatamente. E me assusta o tempo que o Fluminense demorou para pagar isso. Porque, mas tá faltando dinheiro e tal. Cara, 200 mil reais. Isso teve, em algum momento o Fluminense teve esse valor para poder pagar e de repente atrasar 2 dias a mais o salário de um jogador, uma situação, uma conta de luz, sei lá, não deixa cortar luz e água não, que isso é vergonhoso. Mas também é vergonhoso atrasar o John Arias. Teve matéria na Colômbia, teve matéria no Brasil, e eu não estou falando aqui do Raiz Tricolor ou do Netflix, que são mídias nichadas, que só Tricolor que lê, e aí sim, para o Tricolor é importante, eu não estou questionando a divulgação dessa informação. Eu estou questionando o mole da diretoria de, no GE. Globo, ter matéria de que o Fluminense estava atrasado. Na Colômbia, ter matéria de que o Fluminense estava atrasado. Porque se o Mário Bittencourt tem algo de bom, foi de fato essa credibilidade que ele gerou para o Fluminense, né? A gente, enfim, como torcedor, você pode odiar, pode amar o Mário Bittencourt, falando mais de quem odeia, achar tudo uma merda, etc. Mas você tem que admitir que os outros clubes, pessoas de outros clubes, sempre que chegam comentando com a gente, seja porque eles estão enganados, mas eles chegam comentando assim, falando, pô, o presidente de vocês tá bem, né? A mídia, em geral, vai citar o Mário Bittencourt, cita, pô, ele tá bem e tal. E aí, enfim, novamente, eu não tô fazendo juízo de valor se eles estão certos ou errados. O meu ponto é, o Fluminense ganhou uma credibilidade nessa parada. O Fluminense vai negociar com alguém, o cara respeita ali, enfim. Novamente, pode estar certo, pode estar errado, isso é uma concepção de cada um. E, pô, bobeira, cara. Que bobeira essa questão de John Arias. 35 mil dólares o Fluminense ter atrasado. É aquele tipo de situação que é muito estranho, é muito bizarro. Enfim, pelo menos está quitado. John Arias pertence ao Fluminense agora 50%. Os outros 50% ainda são do Patriotas. O Fluminense, inicialmente, assim, não é interessante para o Fluminense comprar os outros 50% porque John Arias valorizou. Então, se o Fluminense comprar agora, obviamente ele não vai comprar. Quando o Fluminense comprou John Arias, em teoria ele valia 1 milhão e 200 mil dólares, né? Se ele pagou 600 mil por metade, ele está valendo 1 milhão e 200 mil dólares. Agora ele vale bem mais. E aí não é interessante para o Fluminense ir lá e comprar essa parte do Patriotas agora para tentar vender John Arias, se a ideia principal do Fluminense é utilizar John Arias. Tem sido um grande jogador aqui e já é um jogador que tem uma idadezinha um pouquinho maior do que a Europa gostaria de buscar. Então, assim, é interessante o Fluminense segurar, vindo uma proposta muito boa, tentar chegar lá no Patriotas, que é um time menor, enfim, e fazer a mesma coisa que ele fez com o Criciúma. Olha só, chegou 10 milhões de dólares aqui por John Arias, um exemplo. Na teoria seria 5 mil e 5 seu, mas eu só vendo os meus 50% por 7 milhões e meio. Se você quiser aceitar os seus 50% por 2 milhões e meio, beleza, tá sendo mais que o dobro do que você esperava vender. Se você não quiser, eu tenho controle de jogador e eu não vou vender. E aí, enfim, faz esse jogo que ele já fez com o Criciúma, não deu certo, mas com o Arte Sul, no caso de Pedro, deu certo. Enfim, né, é uma opção. O fato é que, pelo menos, a vergonha, né, não foi estabelecida, como no caso de Sornosa e Orejuela, e o jogador está quitado. E por último, nesse vídeo aqui, a gente vai falar rapidamente sobre o caso do Avaí lá na ressacada. É inacreditável, tá? O jogo é domingo, às 7 da noite. E, bem,
o Avaí sofreu um revés e aparentemente... O Avaí e a torcida do Fluminense que mora em Santa Catarina sofreram um revés e aparentemente no domingo não haverá torcida. Pelo menos essa é a notícia às 6h50 da quinta-feira. Por que eu estou falando isso? Vamos lá, recapitulando rapidamente. Cortaram os cabos do VAR no jogo Avaí Atlético Goianiense lá na Ressacada. O Avaí foi denunciado e o STJD deu uma punição de um jogo sem mando de campo. Então o Avaí teria que pegar um jogo e jogar a, se não me engano, 200 quilômetros, enfim, jogar bem longe de Florianópolis. O Avaí recorreu dessa decisão e após recorrer dessa decisão foi lhe dado uma suspensão de torcida no estádio. E não uma suspensão... O presidente do STJD, o Otávio Noronha, estou lendo aqui agora, entendeu que a interdição não era necessária e que causaria consequências graves. Eu fico pensando, cortaram o cabo do VAR no estádio. Então o problema era a torcida ou era o estádio? É o estádio, né? O estádio que precisa se adequar para não cortarem mais o cabo do VAR. Mas enfim, o Otávio Noronha, presidente do STJD, impôs a perda de um mando de campo da torcida. Então o jogo aconteceria na Ressacada, mas sem torcida. O que aconteceu? O Avaí, recorreu a essa decisão também, dizendo que quando essa decisão foi tomada, já não tinha 10 dias para o jogo contra o Fluminense. E qualquer decisão precisa ser tomada 10 dias antes. E aí o que aconteceu? O Avaí recorreu para que não fosse punido contra o Fluminense, fosse punido no jogo que viesse depois dos 10 dias, que é contra o Red Bull Bragantino, se eu não me engano. Só que o julgamento lá desse recurso estava marcado para sexta-feira, para amanhã, e esse julgamento foi adiado. Sem esse julgamento, a punição que está instituída nesse momento com o Avaí é jogo de portões fechados. Então o jogo é na Ressacada de portões fechados. A punição atual é essa. O Avaí soltou um longo comunicado explicando isso aqui que eu te expliquei, falando que a punição foi avisada a eles menos de 10 dias antes do jogo contra o Fluminense, então que não era justo eles cumprirem, etc. Mas que o julgamento foi adiado, então eles suspenderam a venda de ingressos, suspenderam e ameaçaram ali a CBF, enfim, para soltarem um comunicado na sexta, a CBF, enfim, ou o STJD, para nessa sexta-feira se manifestarem, para eles voltarem a vender os ingressos. Qual que é o cenário de momento? Ninguém sabe de nada. O cenário de momento, se você me perguntar agora, o Avaí está punido e não terá público em Avaí e Fluminense. Eu, nesse momento, me perdoe a galera do sul do Paraná, do norte do Rio Grande do Sul, a galera de Santa Catarina e a galera do Rio de Janeiro que vai para Santa Catarina. Mas eu estou torcendo muito para que não tenha público. O Avaí estava jogando de sacanagem, está fazendo as coisas de sacanagem. Num modelo, inclusive, muito ridículo que me faz torcer, apesar de eu querer ir na Ressacada no ano que vem, mas torcer muito para o Avaí ser rebaixado. Coisa de time pequeno, coisa de time de bairro, cortar cabo de VAR, olha só que coisa provinciana. Aí agora botou, para quem não sabe também, o ingresso para a torcida do Fluminense vai custar quase R$200, e para a torcida do Avaí custa 30, eu expliquei isso no vídeo hoje cedo. Então assim, uma coisa bem ridícula do Avaí e sacana com a torcida do Fluminense. Enfim, fato é, essa é a organização do futebol brasileiro. Vamos montar uma liga para melhorar o futebol brasileiro. É esse tipo de coisa que a liga tentaria evitar. O STJD querendo aparecer na reta final do campeonato, como sempre faz, estava assim, ó. Vou aparecer, punir com perda de mando de campo, mas não, o problema é a torcida no estádio. Não é o estádio que a gente cortou o cabo do VAR. O problema é a torcida lá. Enfim, o STJD querendo aparecer e há quase que 72 horas praticamente do jogo, no momento que eu gravamos, faltam 72 horas para o jogo, não se sabe aonde e nem se vai ter público nesse jogo. Bizarro. E esse daqui foi mais um vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima, valeu.